Em sentença de 2011 do Supremo Tribunal Federal que obrigou o município de São Paulo a matricular crianças em unidades de ensino infantil próximas de sua residência ou do local de trabalho de seus responsáveis legais, o relator Celso de Mello usou uma afirmação sob medida para ser aplicada hoje contra seu colega de STF, Ricardo Lewandowski. Ao criticar o inaceitável gesto de desprezo do poder público pela autoridade da Constituição, escreveu o decano da Corte: é que nada se revela mais nocivo, perigoso e ilegítimo do que elaborar uma Constituição sem a vontade de fazê-la cumprir integralmente, ou então de apenas executá-la com o propósito subalterno de torná-la aplicável somente nos pontos que se mostrarem ajustados à conveniência e aos desígnios dos governantes, em detrimento dos interesses maiores dos cidadãos. Exato, nada se revela mais nocivo, perigoso e ilegítimo do que o fatiamento inconstitucional, mas conveniente para o PT, da votação do impeachment de Dilma Rousseff, determinado por Lewandowski. Eu fiz um resumo inicial do caso no vídeo Golpe de Lewandowski Explicado, disponível no meu canal do YouTube, mostrando as manobras ilegais que levaram à manutenção da habilitação de Dilma Rousseff para ocupação de cargos públicos. Também fiz várias análises mais detalhadas, técnicas lá no meu blog sobre essas manobras, mostrando inclusive que elas permitem que um presidente volte ao seu próprio governo após o impeachment. Porque Dilma, por exemplo, poderia ser nomeada para um ministério, para um cargo numa estatal, só não é porque se tornou inimiga mortal de Michel Temer e ele não vai fazer isso. Apresentei também quais são as opções que o STF tem no julgamento dos mandados de segurança impetrados na Corte contra esse fatiamento inconstitucional e que pedem a inabilitação de Dilma para a ocupação de cargos públicos. Também mostrei que Lewandowski não tem peito de ir à televisão justificar as suas manobras ilegais, então manda os seus assessores, que distorceram na Globo News o artigo 52 e a Lei 1079 do impeachment para justificar as manobras do chefinho. Apesar de tudo, o atual STF prefere varrer a sujeira de Lewandowski para debaixo do tapete. O Globo informou nesta quinta-feira, 8 de setembro, que o STF tende a não modificar o julgamento de Dilma. E nos bastidores, isso que é importante, ministros do STF têm conversado sobre essa encruzilhada jurídica que envolve a polêmica. De um lado, é pacífico o entendimento de que o Senado não poderia ter fatiado o julgamento. Isso porque a Constituição, no artigo 52, é clara: da perda do cargo em processo de impeachment decorre a inabilitação por 8 anos para o exercício de função pública. A alternativa para o STF não anular todo o julgamento seria derrubar só a votação no Senado relativa à inabilitação. Porém, a avaliação no tribunal é que a solução seria ainda mais confusa que o resultado do julgamento no Senado. Os ministros avaliam que uma decisão individual negando a liminar por não haver urgência no momento sobre a inabilitação seria o ideal. A discussão sobre esse tema no plenário da Corte ficaria para o futuro, quando o impeachment de Dilma não for mais uma comoção nacional. Pautar o assunto agora, logo após a condenação do Senado, acirraria ainda mais os ânimos no mundo político e nas ruas, avaliam os integrantes da Corte. Obviamente, Lewandowski contou com essa lerdeza, essa moleza, essa condescendência, esse corporativismo do STF quando articulou com a defesa de Dilma a manutenção dos direitos políticos da petista. Ele sabia que a anulação da sessão final do julgamento causaria vários problemas, porque Michel Temer já saiu de lá como presidente diretamente para a China, tomando decisões presidenciais que poderiam ser invalidadas em caso de anulação. Ele sabia também que quanto mais o tempo passasse, mais decisões presidenciais seriam tomadas e mais traumáticas seriam as consequências de uma anulação geral. Tanto é assim que, horas depois daquela matéria do Globo, a ministra Rosa Weber negou 5 liminares contra o fatiamento do impeachment e deu prazo de 15 dias para resolver pendências de outras 5 ações. Quer dizer, não deixou tudo para depois, deixou só metade, mas é a metade mais robusta, a metade mais importante, porque é referente às ações impetradas pelos maiores partidos e parlamentares. A aparente solução encontrada pelo Supremo é esperar que você, cidadão brasileiro, esqueça o golpe de Lewandowski, que você, cidadão brasileiro, pare de protestar contra Lewandowski, pare de pedir o impeachment de Lewandowski, que a imprensa pare de fazer notícias sobre a inconstitucionalidade das decisões de Lewandowski, pare de entrevistar juristas, para que então o STF possa varrer para baixo do tapete a sujeira de Lewandowski quando você estiver distraído, não mais prestando atenção. E o pior é que na segunda-feira, 12 de setembro, Carmen Lúcia assume a presidência do STF em lugar de Lewandowski, que assume a vaga de Carmen Lúcia na segunda turma do STF, responsável pelo quê? Pelo julgamento dos processos da Operação Lava Jato. Quer dizer, Lewandowski reforça a defesa de Lula no Supremo Tribunal Federal.
O Brasil se livrou da pior presidente de sua história, pelo menos a tirou do cargo, mas ainda tem muito o que fazer, como se vê, para se livrar da infiltração petista em todas as esferas de poder. Enquanto isso, Dilma Rousseff vem morar aqui no Rio de Janeiro, na rua Joaquim Nabuco, a 200 metros da praia. Dilma é a coxinha de Ipanema.